Aleluia. A paz do Senhor, família Campo Novo. Louvado seja o Senhor. Muito bem, nossa família é uma família pequena. Família pequena não é ruim, né? Quanto menos gente, menos problema. Famílias muito grandes, geralmente. Mas, queridos, a família depende de cada integrante, né? Depende de cada um de nós, daquilo que nós podemos fazer por nossa família, né? É nossa obrigação nos empenhar para fazer tudo aquilo que colabore para ser bênção, que a família seja abençoada, amém? Então a família Campo Novo precisa da sua colaboração, né, financeira, nos seus dízimos, nas suas ofertas, precisa da sua colaboração nos trabalhos, né, no seu apoio às nossas células. Nossa igreja é uma igreja em célula e depende da sua presença, depende da sua colaboração. Não é só ir também, mas também ajudar, divulgando o trabalho, orando pelo trabalho, colaborando com o trabalho, né? Para que a igreja cada dia seja fortalecida e possa crescer. Essa é a petição de Pedro, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então todo mundo quer que uma família cresça não só em número, mas cresça na qualidade, né? E possa assim se fortalecer. Esta semana nós temos um evento muito importante para nós, que é o casamento do Juninho e da Vanessa. Para mim é um momento muito especial. Eu creio que eu estou tão emocionado, emotivo e tocado quanto os familiares, né, do Juninho e da Vanessa, porque são meninos, crianças que cresceram na igreja, se tornaram jovens e agora estão formando uma família, que é uma coisa muito importante, né? Então eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de pastorear essas famílias, estar junto a eles e vê-los crescer, né? Não me lembro bem da idade do Juninho, quando ele veio para a igreja. Obrigado, Beto. 6 ou 8 anos, né, Juninho? Por aí, né? Então, é um filho nosso, né? E cresceu, a gente viu estudando, viu brincando, viu trabalhando, viu namorando, colaborando conosco. Ele é o nosso homem de artes, né? Ele sempre que está atrás das coisas bonitas que vocês veem aí, que a gente publica, e também sempre colaborando na equipe aí do som, sempre nos abençoando, né? Uma família querida, do Gilberto, da Carol, do Pedro, da Inaí, do Mário. E então vai ser um momento assim muito marcante na vida da nossa igreja, né? A Vanessa é uma menina que chegou aqui com 13 anos de idade e é uma daquelas pérolas que a gente garimpou aqui, né? Quantos jovens passaram aqui? Mas poucos ficaram. E poucos com a qualidade da Vanessa, né? Uma menina que a gente investiu nela e viu e vemos com alegria o retorno que ela nos deu, né? Com 13 anos ela chegou aqui. Com 15 anos ela já era líder do grupo Semear.
né? E assumiu o lugar da Raquel na direção dos ensaios, e militou bastante tempo nessa área e tem nos ajudado até hoje. Ela ainda, agora nós estamos na outra geração, e ela nos ajuda com as crianças, com esse trabalho, e sempre mostrando aquela reação positiva, né, na igreja. Nós fizemos um concurso aqui entre os jovens, os adolescentes, distribuímos 9 computadores que a gente remontou aqui na época. Ela foi a primeira que ganhou o primeiro, ganhou um notebook, foi premiada primeiro, ganhou o melhorzinho. E assim, mostrando sempre, né, aquele interesse por tudo aquilo que estava sendo ministrado, né? Uma menina trabalhadora, está sempre empregada, sempre trabalhando, sempre estudando, sempre colaborando com o nosso trabalho na igreja, né? Tornou-se musicista, melhor dizendo, instrumentista, né? Colabora no louvor, colabora com as crianças, deve estar lá em cima agora com as crianças, trabalhando lá. Então, é uma joia preciosa que nós amamos, aprendemos a amar, né? E ficamos felizes por essa data. Então, que data, né? Que dia importante para mim, e eu tenho certeza que importante para a igreja também. Isso enriquece a nossa história como igreja, como família Campo Novo, né? Como cada um de vocês aqui que estão conosco, que colaboram conosco, que nos ajudam, fazem parte dessa história bonita, né? Dessa igreja tão adolescente, né? 15 anos de idade, e Deus plantou aqui nesse bairro e tem produzido frutos bonitos, né? Coisa bonita, uma história bonita para ser contada. Um dia alguém vai ter coragem, vai fazer um livro aí, vai escrever um livro a respeito disso, né? E essas coisas ajudam, quem sabe, a você, principalmente os mais novos que estão chegando, né? Acreditar na obra, acreditar no trabalho, né? Depositar a sua fé e a sua colaboração no trabalho. A gente tem um lema na igreja que a gente sempre recita, né? O texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58, que Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conclui essa carta dizendo: portanto, em razão disso, em função de tudo isso que nós recebemos de Deus, né, sejam firmes e constantes. Porque tem gente que é firme, mas não é constante, né? É igual prego no angu. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes, quer dizer, tratando a obra de Deus com abundância, não mendigando, mas com fartura, empenhando tudo que pode fazer e colaborando, sim, com largueza na obra de Deus, né? Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Nosso trabalho não é em vão. Ele produz muitos frutos, né? E é maravilhoso essa oportunidade que nós temos de Deus. Aleluia. Então, ajude-nos, né? Já estou ajudando, ajuda mais um pouquinho, dá mais um pouquinho, se esforce mais um pouquinho, colabore mais um pouquinho, né? É tão bom a gente semear, é tão bom a gente plantar, porque só pode comer quem planta, né? Os agricultores sempre falam assim: se a gente não plantar, o Brasil não come. É verdade.
E a palavra de Deus nos ensina a plantar boa semente. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, né? E que diz o salmista: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Talvez as nossas lágrimas muitas vezes sejam aquela irrigação da nossa semente, né? Mas aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará de mãos vazias? Não, né? Voltará trazendo os seus feixes, né? Que é quando fazia a colheita, fazia aquele montão assim, igual a lenha, né? E trazia gostoso, né? E uma coisa muito gostosa é você poder comer do fruto do seu trabalho. Todo mundo aqui sabe que isso é importante. É diferente você comer uma comida que você comprou lá no supermercado, você nem sabe como veio, e comer alguma coisa que por acaso você produziu. É muito mais valoroso, não é não? É muito mais gostoso. Eu me lembro quando nós tivemos que decidir se ficávamos aqui em Votuporanga ou voltávamos para casa, para São Paulo, que é a nossa origem. Eu orava a Deus e dizia assim: Senhor, que o meu trabalho era assim, a gente ficava um tempo num lugar, depois ia para outro, e eu falava: Senhor, me dá a oportunidade de ver os frutos do meu trabalho. Eu sei que dá fruto, né? Quanta coisa que a gente produz e não vê. Mas eu queria que Deus me desse a oportunidade de ver o resultado do meu trabalho. E Deus assim me permitiu de ficar aqui e nós começarmos um trabalho do zero, né? Do zero, sem nada. Começar do chão. Esse prédio aqui, quando nós compramos esse terreno aqui, é a plantação de mandioca, não tinha nada. Então nós começamos do zero, entrando com máquina, obra e tudo do zero. E hoje nós podemos, com a graça e a misericórdia de Deus, ver os frutos do nosso trabalho. Isso é uma bênção. Isso é uma maravilha. Pastor, por que você está contando isso? Eu estou contando isso para te motivar. Eu quero passar isso para você como motivação para o seu trabalho, para aquilo que você faz. Ore a Deus, fala: Senhor, eu também quero ver os frutos do meu trabalho. Eu quero ver aquela semente que eu plantei lá naquele coração, eu quero ver dar fruto. Eu quero ver aquilo lá funcionar. Eu quero ver aquilo caminhando, né? E Deus certamente vai responder a sua oração, como Ele responde a de todos que acreditam, né? Que confiam nele. Então, graças a Deus por isso. Amém? Eu vou falar um pouquinho aqui, usando uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é muito conhecida. Tem até uma música, né? Que a gente canta a respeito disso aqui. 2 Crônicas 7,14. E diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre nós. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Perdoa os pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e abençoa as nossas vidas. Que sejamos aceitáveis diante do Senhor, da Tua presença. Que sejamos, Senhor Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, e diz que através
de nós o Senhor manifesta a fragrância, o perfume de Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus, meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser esse perfume de Cristo, a trazer essa fragrância para esse mundo, Senhor, para aquelas pessoas que nos cercam, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita cada coração nesta noite, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, e sabemos que nesses tempos difíceis, muitos estão com muitas lutas, muitas dificuldades, Senhor, muitos problemas, pressionados, ó Deus, pelo inferno, mas a Tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, cremos, Senhor Deus, como cantamos aqui, 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, e Tu não serás atingido. Então, Senhor Deus, oramos por os mais fracos, oramos por aqueles mais inexperientes, principalmente, aqueles que não têm experiência de fé como nós temos, Senhor. Se nós mais fortalecidos precisamos, imagine estes, ó Deus, como precisa de Ti, como precisa da Tua visitação, como precisa da Tua graça, como precisa, Senhor Deus, da Tua presença santa, Senhor. A Tua presença é tudo nas nossas vidas. Não tem nada que substitui o conforto do Teu Espírito Santo, a fortaleza do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, meu Deus. Por isso, meu Deus e Pai, abençoa cada coração nesta noite. Fala, Senhor Deus, poderosamente, uma palavra, Senhor Deus, que venha ao encontro de cada necessidade aqui, para curar, para abençoar, para libertar, para transformar. Faz a Tua obra, Senhor Deus, abrir das nossas bocas, que a Tua palavra flua com poder, com unção para curar, para libertar, meu Deus. Oramos a Ti, Senhor, cremos em Ti, em nome de Jesus oramos, amém, Jesus, glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus é uma coisa tremenda, né? Nós cantamos aqui que queremos beber do rio da água viva. Não sei se todos entendem essa linguagem, que é uma linguagem bíblica, né? Todo mundo fala o crentez aqui? Todo mundo aqui é versado no crentez? Tem essa linguagem do crente, linguagem da Bíblia. Quando nós lemos bastante a Bíblia, ela vai tomando conta do nosso coração, ela vai tomando conta da nossa mente. Então, quando a gente fala a Bíblia, porque o homem fala daquilo que está cheio o seu coração. Então, na medida que enchemos o nosso coração com a palavra de Deus e abrimos a boca e começamos a falar a Bíblia, começamos a falar a palavra de Deus. Eu era jovem na igreja, me lembro de um presbítero muito amado, um homem de Deus, o rosto dele resplandecia a glória de Deus, e tudo que ele falava, se passasse a peneira assim, 90% era a Bíblia. Era a palavra de Deus, né? Por quê? Porque certamente ele passava muito tempo lendo a Bíblia, aprendendo com a Bíblia. E a Bíblia, ela tem muitas figuras, ela tem muitas coisas assim, né? Que expressa uma linguagem especial, uma linguagem diferente. É um idioma diferente. Por isso que a gente fala do crentez.
É diferente do português, do inglês, do espanhol. É uma linguagem figurada. Mas quem leu e quem lê a Bíblia sabe do que se fala ali, né? Então o rio, esse rio da água viva, ele é demonstrado lá no Antigo Testamento, lá em Ezequiel, quando o Senhor disse para ele, levou até o trono, né? Levou até o templo, e ele viu sair lá do trono águas que corriam assim em diversas direções, das todas as direções, né? E as águas iam correndo, e à medida que ia correndo, elas iam crescendo, crescendo, crescendo. E a água, ela representa vida. A água representa a vida. Nós falamos aqui a semana passada sobre movimentar a água, né? A água parada dá dengue, mas a água que flui, a água corrente, ela representa vida. E é uma figura que a Bíblia toma para mostrar para nós a pessoa do Espírito Santo de Deus, que tem essa função de regar, de hidratar com a palavra de Deus por onde ela passa. E aonde vai essa palavra, vai gerando vida, né? Então você vê essa palavra ali em Ezequiel, você vê o próprio Senhor Jesus dizendo: quem crê em mim, do seu interior, quer dizer, de dentro de você, fluirão rios de água viva. E os apóstolos depois explicam que ele estava falando, que eles não entenderam na hora, mas depois eles entenderam, que ele estava falando a respeito do Espírito Santo. E à medida que as pessoas iam falando de Deus, o Espírito Santo ia fluindo em palavras e trazendo aquelas palavras que eram de Deus e que traziam vida, como nós conhecemos hoje na Bíblia, né? E lá em Apocalipse ainda, no capítulo 22, falando da nova cidade, da nova Jerusalém, fala desse rio. Lá tem um rio, diz lá, tem um rio, e esse rio, por onde ele vai passando, ele vai levando vida. E abençoado é aquele que está perto do rio, mais abençoado ainda quem está com as raízes nesse rio, que vai possuir essa vida, né? E a gente entende, e existe esse entendimento, né, da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela funciona como esse rio, como Espírito, por obra do Espírito Santo, trazendo vida para as nossas vidas. Então, quando você canta: quero beber do teu rio, sacia minha sede, você tem sede da palavra de Deus, querido. Você tem sede do Espírito Santo, senão nem cante essa música, porque essa música está falando é disso. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Quem escreveu isso? Não sei se foi a Ana Paula, não me lembro bem, mas ela está falando, usando essa linguagem, falando da palavra de Deus, sob a unção do Espírito Santo. Já ficou na presença de Deus? Já sentiu o toque do Espírito Santo no seu coração? É maravilhoso, é tremendo, é tudo que o crente quer. Como dizia Palmeirinha, tudo de bom, amiguinha. É bom demais, como diz o mineiro. Então, nós nos voltamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, especialmente agora aqui, né? Por quê? Porque
olhando para essa palavra aqui, ela vai nos ensinar, ela nos ensina, ela nos mostra coisas que são importantes para as nossas vidas. Então eu me debruço na palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus. Então é isso que eu tenho que fazer. Alguém disse que meditar na Bíblia é igual ruminar. Nós temos os bichos que ruminam, né? A vaca rumina. Ela come aquele material ali que ela come, a ração ou a grama ali, vai lá para dentro, depois volta tudo na boca dela e ela fica ali, ó, nha, nha. E você olha para a boca da vaca, ela está sempre com aquela boca torta, que ela fica nha, 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 ruminando. Olha que bucho de vaca, é um negócio forte, hein, gente? Barriga da vaca é um negócio forte, o estômago dela é forte, mas ela não tem pressa. Ela não tem pressa, ela está ali ruminando, ruminando, ruminando. Então essa experiência do animal é trazida para nós para meditar na palavra de Deus. Você não deve ter pressa para meditar na palavra de Deus. Você tem que olhar para a palavra e pensar assim: o que está falando aqui? O que significa essa palavra? O que essa palavra diz para aquelas pessoas daquele tempo? O que Deus estava falando para esse povo, aquele povo que foi falado essa palavra aqui pela primeira vez? E finalmente você deve pensar assim: e eu? No que eu vou aproveitar aqui esta palavra para o meu coração? Amém? Estou passando para você aqui um modelinho de estudozinho para você fazer. Como é que você faz? Amém? Então, pequeno exercíciozinho, nós vamos fazer aqui, né? Olha a situação, qual que é a situação? Você tem que pensar, como é que essa pessoa escreveu isso aqui? O que estava acontecendo? Estava falando aqui de um rei, um dos mais ricos que teve na história de Israel, Salomão, né? Ninguém teve mais grana que esse homem. Tinha tudo quanto é cartão de crédito, tinha reservas internacionais. O homem era cheio da grana, hein? E o povo também, né? Era um povo próspero, um povo que vivia uma situação econômica muito confortável. E Salomão, né, inclusive dada a riqueza que o povo tinha e todos os recursos que ele teve, ele construiu uma casa, um templo, que ele ofereceria então para Deus. E ele fez isso com aquilo que é de melhor. Amém? Tudo certo. Diga assim: para Deus eu dou o que é de melhor, para o diabo pior, mas para Deus eu devo dar o melhor. Mas preste bem atenção, que situação estranha é essa, porque quando ele chega e oferece a Deus aquilo ali, olha as palavras do Senhor para ele em relação ao que ele estava fazendo ali. Ele diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que essa expressão significa? Ele não disse assim, ó, se o meu povo, esse meu povo que me ama, esse meu povo que testemunha de mim, esse meu povo que é o meu povo. Não, ele diz assim: esse meu povo que se chama pelo meu nome. O que ele está querendo dizer com isso? Que aquele povo
e era o povo dele, realmente, esse povo é povo de Deus, como nós somos povo de Deus, amém? Eles tomavam Deus pelo nome, para eles mesmos, certo? Ou seja, era um povo que tinha uma forma religiosa, que expressava isso aí, a vida deles, como pertencente a Deus. Só que tem um probleminha, na continuidade aqui, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas peraí, vamos devagar. Por que ele está falando que esse povo tem que se humilhar? Quando é que você fala para uma pessoa que ela tem que se humilhar? Quando ela precisa, não é não? Quando ela é orgulhosa, quando ela vive a vaidade, não é não? Ninguém vai chegar para o humilde e falar assim: ô fulano, você seja humilde. O fulano já é humilde. Tá certo? Então esse povo, veja bem, e era um povo próspero, talvez aí fosse um problema deles, né? Esse povo deixou o caminho da humildade. E o caminho da humildade é um caminho que Deus observa na vida de qualquer pessoa. Não está ligado diretamente ao recurso material que a pessoa tem, porque tem gente orgulhosa em todos os níveis, em todas as camadas. Tem gente orgulhosa, rica, poderosa, e tem gente orgulhosa na favela. Tem gente orgulhosa em todos os níveis. Então, quando Deus fala com esse povo, Ele está falando assim: ó, vocês precisam aprender o caminho da humildade. Esse é um caminho importante, que a gente deve entender, que a gente deve conhecer, que a gente deve saber como funciona, como que nós devemos caminhar o caminho da humildade. Você já fez essa pergunta para você mesmo? Primeira perguntinha, boa para pular no roteiro de célula, né? O que você acha de você mesmo? Você é humilde? Não é negócio a pergunta? Você é humilde? E aí você vai perguntar: pastor, mas o que é ser humilde? Bom, já vi que você não é, porque você nem sabe o que é humilde. Né? Tem muito a ver com a palavra humano, né? Mesma raiz. Você sabe que o homem ele foi tirado da terra, né? E terra é aquele lugar onde a gente pisa. Então ser humilde é você se nivelar por baixo e não por cima. Ser humilde é você colocar no nível da terra. E provavelmente aquele nível em que você vai ser pisado. E se você for pisado, e você falar assim: você não está enxergando, você pisa, não? Pisa para lá. Se doer, se você reclamar, é porque você não é humilde. Porque humilde, ele vai assumir aquela posição e vai suportar o pisão no calo. Está entendendo? Nós vemos com pesar, né, a situação que o nosso país vive. Calma,
Jesus não está voltando ainda. Nós vimos com pesar a situação que o nosso país vive, e todo mundo está falando sobre isso agora, e todo mundo acho que já tomou aulas e aulas a respeito do porquê, né? Por que o Brasil está vivendo assim? Porque a arrogância tomou conta do povo brasileiro, a partir dos nossos governantes, né? Lógico, né? Como que tomou conta? Como é que eu justifico isso? Pelo simples fato de que as pessoas gastavam aquilo que elas não tinham. Quando você está gastando aquilo que você não tem, você está querendo ser alguma coisa que você não é. Você está querendo aparecer ser alguma coisa que você realmente não é. E por que faz isso? Por causa da vaidade, por causa do orgulho. Eu tenho que usar aquela roupa porque aquela roupa é a roupa de grife, da moda. Eu tenho que trocar de carro, andar num carro bonito, novo, porque senão eu vou ficar para trás, né? E aí vai por aí afora, né? Quantas coisas são aquelas pessoas em que situações que as pessoas se meteram em dívidas e se complicaram com problemas porque elas querem ser o que elas não são, não é? É isso que é a arrogância, isso que é o orgulho, isso que é a vaidade. E o orgulho, a arrogância, a vaidade precede a ruína. O senador Malta gosta de citar esse versículo de Provérbios. Ele não perde a chance para falar, principalmente daqueles que caíram, né? Dilma, você caiu porque você era muito arrogante, tá vendo? Arrogância precede a ruína. Foi arrogante, puf, caiu. Essa semana eu vi o depoimento do deputado Cunha na CPI lá e está investigando o caso dele. O outro deputado falou assim: não perde a arrogância, está perdendo de 11-0, mas ele se mantém naquela pose. E essa é a cultura do Brasil, essa cultura que fizeram, infundiram para nós, colocaram na cabeça do povo, né? Colocaram na cabeça das pessoas. É por isso que uma criança já cresce com isso. A criança quer um celular de primeira geração, top. Esse negócio de só falar não resolve, tem que ter o smart, não é só o fone não, né? Começa por aí. Então, isso aí trouxe, né? Isso aí está sendo colocado aí pelas próprias autoridades como a causa da ruína do Brasil. Faltou humildade. Talvez a nação de Israel estava vivendo isso. A gente fala talvez na riqueza deles, né? Eles eram ricos e tal, mas tem muito a ver com a aparência. Por exemplo, por que Salomão precisava de 1000 mulheres? Quem tem um aqui sabe o sacrifício que é. Por que o Salomão queria 1000, gente? Pensa bem, o calendário do ano, 365 dias. Passava uma mulher lá na frente dele e falava: quem é você? Eu sou sua esposa. É. Tinha que pôr crachá nas mulheres, porque ele não ia decorar o nome de 1000, né? Não é não?
a ruína desse homem. Esse homem aqui, ó, ele está aqui, ó, está fazendo um contrato com Deus aqui. Deus está falando assim, ó: se o meu povo se humilhar, porque ele está precisando. Quando Deus fala assim, é porque está precisando de humildade. Está precisando de humildade. É isso que Deus está falando. Então, esse modelo levou o nosso país a situação tão triste e caótica quanto nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Amém? Esse povo precisa se humilhar e precisa orar. Aí você descobre um negócio. Você descobre uma coisa aqui: quem não é humilde não ora. Sim ou não? O texto está falando aqui, gente. Preste bem atenção, porque todas as palavras que Deus está colocando aqui no texto, né? Ele está falando, se o meu povo se humilhar. Se ele está falando se o povo tem que se humilhar, ou se acontecer essa situação do povo se humilhar, é porque esse povo não era humilde. Se o meu povo orar, então esse povo também não ora. Era religioso, ia para o templo, tal, fazia tudo aquilo lá, os sacrifícios e toda aquela pompa e toda aquela coisa. Mas o povo não orava. Porque orar, né? Eu gosto muito do entendimento evangélico da oração, porque na igreja católica eles falam assim: o povo precisa aprender a rezar. A reza é um negócio muito simples, porque a reza é uma coisa pré-determinada, escrita. O cara lê aquilo lá, isso é reza. Então, às vezes a pessoa fala assim: o que reza o documento? Ou seja, o que está escrito no documento. Por quê? Porque já está predeterminado, está escrito lá todos os pontos. Então, rezar é ler. É diferente de orar. Por que é diferente? Porque orar não está escrito em lugar nenhum. Orar é uma coisa que vem lá da alma. Orar vem de um sentimento, ou de fome de Deus, de desejo de estar com Deus, ou até de necessidades que você tenha, e que você expressa isso, e você coloca diante de Deus essas coisas. Não é? E você reconhece quem você é. Eu sou, como aquele homem orava lá no templo. Um falava assim: ó, Senhor, te dou graça, porque eu não sou aquele cara aí, esse cara é pecador, hein? Viu a ficha dele? Eu dou o dízimo e tal, patati, patatá. E Jesus olhando. E o outro lá, o pecador, batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, me perdoa. Jesus perguntou: quem é deles aqui ouviu oração? Que Deus ouviu oração? Jesus disse que era aquele lá, pecador, que foi ouvido por Deus. Por quê? Porque ele orava, o outro rezava. Então esse povo não era humilde, era orgulhoso, vaidoso, e o orgulhoso e o vaidoso não ora. Não ora. Ele não tem comunhão com Deus, porque o texto continua aqui, diz assim, ó: e busca a minha face. Buscar a face de Deus é ter fome de Deus, é ter sede de Deus, é querer mais de Deus. Querido, eu não sei como que um cristão não pode passar fome de Deus. Como que pode? Não sei. Eu não sei no que eu me sinto diferente, mas eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus. E eu não entendo como pessoas podem conseguir ficar em casa tendo uma reunião na igreja. Não consigo entender. Como é que o cara fica dormindo em casa,
sendo que a escola está lá com professores, com pessoas que levantaram cedo, estão ali estudando, debatendo, aprendendo, procurando fazer algo para Deus. Eu não entendo. Eu não entendo como o cara é músico, chega atrasado. Eu não entendo. Aquele que tinha que ser levita, é chamado levita. É errado isso aí, mas chama de levita. Não se prepara, não estuda, e faz as coisas como se estivesse fazendo uma obrigação e não uma devoção. Eu não entendo. Eu não entendo como você pode menosprezar a casa de Deus, ter trabalho na sua reunião, no seu grupo, e você não vai. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas eu sei que essas coisas são importantes para Deus, porque o Senhor está dizendo assim, ó, você me busca. O Senhor está dizendo aqui na sua palavra, busque a minha face, busque a minha presença, fale comigo, conversa comigo. E não é falta de texto bíblico, de argumento bíblico, porque está grande quantidade na palavra de Deus, coisas assim. Não deixe de congregar, está escrito lá. Está escrito lá: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Está escrito lá: invoca-me e te responderei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Preste bem atenção, querido. Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Nós estamos ruminando aqui, viu, gente? Ruminando aqui a palavra de Deus. Pensando aqui, ó. Né? Nosso Deus é um Deus inteligente, tem lógica, tudo que Ele faz. É só usar a sua inteligência que Ele deu para você, né? Por menos que Ele deu para você, eu sei que dá para o gasto. E se converta dos seus maus caminhos. Misericórdia, essa parte é terrível. Conversão. A gente que trabalha com a palavra fala muito a respeito da palavra, né? O significado da palavra. A gente tem que andar com o dicionário na mão, né? Mostrar para a pessoa o que é conversão. O que é conversão? Conversão é isso. Eu estava indo para cá, me converti. O que ele convertiu? Virei de direção. Mudei a direção. Eu estava indo para lá, gente, mas eu me converti. Então agora eu vou para cá. Converter dos maus caminhos é o seguinte: eu estava indo para os maus caminhos. Olha os maus caminhos aqui, ó. Estou trilhando nele aqui, ó. Maus caminhos. Alguém precisa que fale que é maus caminhos? Não, né? Já passaram essa fase aí, né? Estou indo lá para os maus caminhos. Agora o Senhor diz: converta-se dos meus maus caminhos. Eu lembro que eu estava no exército. Meia volta, vou ver. Ops. Converta dos seus maus caminhos. Por que temos um país na situação que nós estamos? Porque as igrejas estão cheias de pessoas. Templos bonitos até, em muitos lugares. Mais feiozinho tem pouca gente, mas os bonitos tem bastante gente. Mas estas coisas não estão presentes na vida das pessoas. É por isso que eu, por exemplo, eu sempre falo isso. Eu não me preocupo com quantidade. Eu acho que a preocupação com quantidade, eu tenho essa preocupação, no sentido de que eu tenho que me esforçar em levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam.
Nesse sentido, eu penso na quantidade. Eu penso que uma igreja não pode começar o ano e terminar o ano com a mesma foto. Mas ela tem que fazer uma selfie dela, janeiro, dezembro, outra selfie. E tem que ter um punhado de carinha nova. Se não tiver carinha nova, alguma coisa está errada com essa igreja. Mas a quantidade não é relevante para mim. A qualidade é relevante. A qualidade faz a diferença. As pessoas que têm qualidade, elas produzem. Entendeu? Uma pessoa de qualidade é capaz de fazer coisas tremendas na igreja. Pega uma pessoa de qualidade e bota 10 sem qualidade. Aquela pessoa de qualidade vai fazer mais que as outras 10 que não têm qualidade. Sim ou não? Então por que eu vou perder tempo com as 10 que não produzem? Eu fico pensando naquela que produz. Nossa, aquela ovelhinha. Por que você acha que o pastor vai orar mais? Você acha que o pastor vai ficar perdendo o tempo dele com aquelas 10 ovelhinhas que não produzem? Elas vão dizer, pastor, ore por mim, ore por mim. Sim. Mas eu, no meu coração, eu vou ser traído. Eu quero orar pelas 10 que não tem qualidade, mas no meu coração eu sou traído. Eu falei, Senhor, não dá para arrumar mais algumas daquelas boas, aquelas de qualidade, aquelas pessoas que garantem aquilo que falam, aquelas pessoas que eu sei que posso contar com elas, que elas estão comigo de manhã, de tarde, de noite, faça sol, faça chuva, esteja calor, esteja frio. Eu sou traído. Meu coração é humano, não é não? Sou humano, não consigo ser perfeito. Por essa vocês não esperavam, né? A música serve para todo mundo, gente. Eu lembro de um professor meu da seminário, faculdade. O homem é pastor em BH, tá com cabelo branquinho. Lógico, né? Mas eu gostava da mensagem dele que dizia assim, Deus só dá semente a quem semeia. Deus só dá semente a quem semeia. Ué, o que ele está querendo dizer com isso? Porque o que eu vou chegar na pessoa que não semeia e encher o embornal dela de semente? Vai ficar lá no embornal? Sim ou não? Ela não vai semear, vai apodrecer, vai perder as sementes. Mas se eu der as sementes àquele que semeia, ele vai semear as sementes, e as sementes vão germinar, vão gerar frutos, e vamos ter colheita. Agora, o nosso Deus é um Deus inteligente. O nosso Deus, ele é... Alguém discute a inteligência de Deus aqui? Agora me diga, querido, por que razão ele daria semente àquele que não semeia? Então, numa simples palavra como essa, você pode traçar o perfil de Israel. Era um povo orgulhoso, vaidoso, né? Era um povo que não tinha comunhão com Deus, não falava com Deus, não buscava Deus e andava em maus caminhos. Ai, pastor, e agora? O que acontece com esse povo? Está perdido? O Senhor disse assim, se eles se converterem, eu vou dar uma oportunidade para eles. Se eles se converterem, se arrependerem dos seus pecados,
Então, vou abrir um canal para ouvir a oração deles. Quantos querem um canal aqui para falar com Deus? O Senhor vai abrir uma linha direta. E não paga, não perde nem crédito para falar com Ele. Eu vou abrir um canal. Eu vou ouvir a oração deles. Eu vou sarar a terra. O que ele está querendo dizer isso? Que ele vai sarar a terra? Que ele vai reverter a situação de ignomínia, de desprezo, de pobreza, de tristeza, de violência. Ele vai reverter isso. Como ele mesmo diz em Isaías, né? Ele vai colocar o óleo da alegria no lugar da cinza. Olha que beleza. Uma coroa. Não é bom? Ele vai mudar a sua situação, querido. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui nesta noite? Não é difícil, não? Assim. É só nós nos atermos um pouquinho, ruminar um pouquinho a palavra, abrir o nosso ouvido, dizer: Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Vocês, eu quero em tuas águas, eu quero beber tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos na presença do Senhor. Fale com Ele. Meu Deus, eu aprendi nesta noite quanto é importante ser humilde. Ajuda-me, ó Deus. Eu determino tomar um caminho de humildade na minha vida. Eu determino, Senhor, deixar a vaidade e o orgulho. Eu determino, Senhor, passar tempo na tua presença, buscar a tua face, orar. Eu determino, Senhor, deixar os meus maus caminhos. Eu determino, Senhor, beber da tua fonte. Então, meu Deus, ouve a minha oração, sacia a minha sede, lava o nosso interior, abençoa-nos, Senhor, abençoa a igreja brasileira, abençoe o Brasil, abençoe as nossas autoridades. Quebra, Senhor Deus, todas as cadeias do inferno sobre o Brasil. Que o teu nome, Senhor Deus, seja glorificado nesse país. Que a pequena igreja, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, servir a Ti e exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Enquanto Tu fazes estas coisas, nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Dá-nos uma semana de paz,
Temos muitas coisas e festas e alegrias nessa semana, e nós te louvamos por isso. E nós queremos nos alegrar com todas elas, ó Pai. Então leva o teu povo na tua paz, guarda-os no teu amor. Fala, continua falando ao sair daqui, que eles possam continuar ouvindo a voz do teu Espírito Santo. E todos sejam assim abençoados, ó Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a maravilhosa, doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, queridos. Boa semana, dê um abraço no seu irmão aí. Diz, fiquei contente de te ver. Volta semana que vem também.